E aí galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre guerra híbrida. Bom, a guerra híbrida é uma guerra que o Brasil já vem sofrendo algumas centenas de anos, né? Com essa guerra, principalmente com a dominação dos Estados Unidos. E o que é a guerra híbrida? A guerra híbrida é uma guerra teoricamente sem armas, né? Que o país ele domina o outro pela cultura. Então ele emprega o seu modo de vida, o seu modo de bem-estar, entre aspas, né? Que é aquilo que ele quer que você veja. E ele te ludibria. É como se é muito parecido com a relação do traficante com o drogado. Ele vai mostrando a droga e falando, olha, isso aqui é legal, isso aqui te liberta, isso aqui. E na verdade ele quer que você seja, ele não quer o seu bem-estar, ele só quer te explorar economicamente. Então a guerra híbrida, a finalidade é essa. E o que é a guerra híbrida? Onde está a guerra híbrida? A guerra híbrida está no seu fast food, no McDonald's, no Burger King, no ketchup, na mostarda, na Coca-Cola. Hoje em dia é fácil de falar de guerra híbrida porque o Brasil inteiro praticamente é americanizado, né? Netflix, Uber, Hollywood, os super-heróis em quadrinhos. Você vê que convenientemente todos os uniformes dos super-heróis em quadrinhos são azul e vermelho. Coincidentemente é a cor dos Estados Unidos. Todo filme que você vê em Hollywood, pelo menos a grande maioria que eu observo, a grandíssima maioria, você vê uma hora ou outra aparecendo uma bandeira dos Estados Unidos. Não é porque eles são patriotas, é porque eles querem que você, eles o sistema norte-americano, tá? Não é o americano comum que é tão vítima quanto a gente aqui. Mas eles estão dentro da fronteira ali, então eles são teoricamente protegidos. Então eles implementam essas cores, a bandeira, algumas palavras como liberdade, justiça, olha, democracia, nós somos os libertadores, nós somos os salvadores do mundo, enfim. Então isso tudo é uma forma de dominação do subconsciente. Então, porque se algum dia alguém lá e meter uma bandeira dos Estados Unidos na porta da sua casa, você não vai achar tão ruim. Se colocar de Cuba, se colocar da China, talvez você reclame. Então é o subconsciente ali trabalhando para que você seja alertado. Na verdade seria ruim qualquer bandeira, menos a do Brasil, né? Então, para que você, dentro de você mesmo, faça essa comparação. Se você se incomoda com a bandeira dos Estados Unidos, se você se incomoda com a bandeira da China ou de outro país, qual que você sente melhor e qual você sente pior, fora a do Brasil. Então, essa guerra híbrida é isso, é a forma de dominação ideológica de um povo estrangeiro. Então eles implementam isso tanto no jornalismo, nas televisões, nas rádios, nos especialistas. Por isso que você vê sempre um tsunami de informações chegando de uma vez só. Você vê todas as rádios falando, por exemplo, da Previdência, todas as televisões falando da Previdência, e aí daqui a pouco você fala todas as televisões falando da Venezuela, todas as televisões falando da Síria. É um tsunami de informações, porque essas informações partem de uma central, né? de um nicho, que eles divulgam para todas as outras. É uma forma de você controlar as massas. Tanto é que a Argentina, há 2, 3 anos atrás, 4 anos acho atrás, elegeu lá o tal Macron, né? Macri, né? Macron, acho que é da França. E da Argentina, que seria o libertador, que é o liberal, que vai liberar a economia, que vai... Apareceu um vídeo esses dias na internet que tem argentino passando fome, comendo lixo, como tem no Brasil. Mas a Argentina está à beira do caos.
E isso não é tão noticiado, é ventilado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não é mostrado. Por quê? Porque não é interessante para eles. Não é interessante. Aí você me pergunta, por que que o país dominante quer... o que que ele ganha com essa guerra? Bom, ele ganha primeiro fontes que ele não tem de alimentos, de minérios, como petróleo, gás, a preços muito mais baratos do que com um país autônomo, né? Então eles têm uma forma de conseguir quase de graça aquilo que eles precisam para sobreviver, para mover a máquina deles. E também eles têm um público maior para consumir os produtos deles. Então aquela velha história que nossa avó, pelo menos a minha, falava, pô, o brasileiro compra, produz a laranja, vende para os Estados Unidos a laranja e a preço de nada, né? E compra o suco de laranja a preço de muito. Ou seja, além do país subdesenvolvido ceder a matéria-prima, que é o fundamental para a confecção do produto, ele compra aquele produto manufaturado muito mais caro, com muito menos qualidade. Então essa guerra híbrida é muito lucrativa para o país dominador e pouco lucrativa para o país dominado. Então, por isso que a gente vê várias propagandas nas mídias tradicionais sobre a liberação da economia, sobre privatizações, e aí saem alguns nichos de intelectuais que são os ultraliberais, que são os anarcocapitalistas, que são os fulaninhos, fulanão, que são pessoas que pedem um país sem Estado e vivem numa ilha da fantasia, né? Num mundo de ócio, porque não existe um país sem Estado, né? Um país sem Estado é dominado por outro país, com o Estado mais forte. Então, esses nichos, né? Essas pessoas, os ultraliberais, os neoconservadores agora, os anarcocapitalistas, etc, 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 como os comunistas, são frutos de uma guerra híbrida, né? Então, só que de outra matriz, né? Talvez da União Soviética. Então, essas personalidades, essas pessoas que vêm com essas nomenclaturas, eles são frutos e agentes dessa guerra híbrida e, sem saber, estão defendendo os senhores feudais, né? Defendendo os seus carrascos, achando que estão em busca da liberdade, da igualdade de parâmetros. E não é. Um país, ele não se liberta com a economia de outro país. E ele não se liberta destruindo o Estado, né? Destruindo as empresas que geram lucro. Ele não cresce privatizando as suas empresas fundamentais, principalmente privatizando para multinacionais, que é isso que 99,9% das empresas são privatizadas por grandes empresas internacionais. Então, o fruto dessa guerra híbrida é a dominação do povo. E hoje, talvez você deve ouvir, e talvez você lembre desse vídeo quando você ouvir. Sempre que você ouvir falar sobre o assunto liberal, ultraliberal, liberar a economia, privatização e liberar a economia, sempre você vai ouvir guerra híbrida. Isso é um fruto e são agentes diretos ou indiretos vendendo para você, cidadão, que privatizar é bom para você, que liberar a economia é bom para você. Na verdade, é bom para o país dominante. Sempre foi e sempre é assim. O exemplo mais prático que a gente tem hoje é a Argentina, aqui do nosso lado. É um país que liberou a economia, tentou dolarizar a sua economia e deu no que deu. A Argentina está passando por um momento ultra difícil
E engraçado que o foco é só na Venezuela. A Argentina praticamente não é citada nas grandes mídias. Enfim, você nunca vai ouvir as grandes mídias, os grandes pensadores falando sobre isso, porque não é interesse do sistema governante, dos nossos carrascos, né? Sem medo eu falo isso porque é verdade. Só você analisar quantas coisas são criadas pela gente e quantas coisas são impostas pela gente. Um exemplo prático disso é o Uber. Você imagina se um brasileiro tivesse feito o Uber, tivesse criado o aplicativo para implementar isso no Brasil. Não conseguiria. Por quê? Porque o Estado não iria deixar, porque os políticos também são resultado dessa guerra híbrida, né, que vem pelo sistema financeiro, que o sistema financeiro coloca os políticos que eles querem lá, que são do interesse internacional, e a mídia também não ia apoiar. Então, quando vem de fora, vem dos Estados Unidos, a Uber entra com um apoio maciço e entra ganhando muito mercado, né? E entra como uma coisa boa, porque gera empréstimo, mas a Uber gera emprego. Mas a Uber ela tem uma nacionalidade como o Facebook. Um exemplo prático hoje de que não existe essa liberdade econômica, que essa liberdade de livre mercado, é o que a Google, né, que também é uma empresa norte-americana com sede nos Estados Unidos, ela vende para o mundo inteiro, que é uma empresa multinacional, né, que é uma empresa global, e não é uma empresa americana que está em outros países, que ela, por decreto do governo dos Estados Unidos, proibiu a atualização dos smartphones da Huawei, né, que é uma multinacional também chinesa. Então é uma guerra híbrida e econômica, ou seja, não foi por quebra de contrato, por abuso, foi simplesmente porque os Estados Unidos querem prejudicar diretamente a China e estão usando essa guerra de braço, esse cabo de guerra para mostrar a sua soberania. E em contrapartida, a China parece que vai entrar com um boicote, né, contra a FedEx, que é a empresa de correio norte-americana. E aqui na periferia do mundo, aqui no nosso país, tá tendo o boicotezinho aqui, já o murmurinho do correio, né, de privatizar o correio. Então você vê que há ações e reações no mundo, e a gente aqui vai ficando não só com os custos, né, mas também com o desemprego, com a falta de infraestrutura, com a desvalorização da nossa moeda, etc, etc, etc. O que a moeda tem a ver com tudo isso, a nossa moeda? Tem um vídeo nosso falando sobre isso, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Mas guerra híbrida é isso. É uma guerra dentro da sua mente, quando você liga a televisão, quando você liga o seu smartphone, você já está participando dessa guerra e você é uma vítima, como todo o povo brasileiro, no caso, dessa grande guerra, beleza? Um abraço, gente. Se inscreva no canal aí, se gostou, deixa um like. Um abraço.